Fala pessoal, e aí, como estamos? Acabou por agora, São Paulo e Flamengo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, partida que terminou empatado em 2-2 e aconteceu bastante coisa. Eu acho que foi um jogo bem movimentado, as duas equipes estavam querendo buscar o resultado, as duas equipes estavam querendo jogar, as duas equipes também apresentando algumas dificuldades, o São Paulo em tese apresentando bem mais dificuldade do que o Flamengo, só que isso já é meio óbvio quando a gente tenta falar de comparação dos dois times e dos dois elencos e de momentos que vivem as duas equipes. Eu acho que isso acaba refletindo e isso acaba se tornando óbvio, principalmente quando a gente vê a disposição do time em campo. Então o São Paulo jogou na Vila Belmiro, porque, como a maioria de vocês sabem, Morumbi está emprestado, então não tem como a gente jogar lá, o que eu acho um absurdo em final de temporada, onde você precisa da sua casa, você precisa do seu campo para disputar esses jogos finais. Se você verdadeiramente quer uma vaga na Libertadores, se você vai enfrentar um time como o Flamengo, que está brigando pela liderança do campeonato, o mínimo que você deveria ter ali nesse momento é o seu estádio, mas o Júlio Casares prefere lucrar emprestando o Morumbi para show desnecessário no final do ano. Então o São Paulo foi jogar na Vila Belmiro. A gente sabia desde sempre que ia ser um jogo muito difícil. Eu acho que as expectativas de todos os torcedores, principalmente, estavam bem baixas, não porque as pessoas podem falar assim, mas o São Paulo venceu as duas últimas partidas, mas a gente sabe que os dois últimos adversários não chegavam nem perto do que a gente ia enfrentar nessa rodada, que era o Flamengo, que tem um elenco que é infinitamente melhor do que o São Paulo, tem um DM que recupera os jogadores, tá em uma fase melhor, tá disputando a final da Libertadores, tá brigando ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Então a gente sabe que, comparado às duas equipes, o favoritismo de hoje nitidamente seria do Flamengo. Então, quando o São Paulo vai enfrentar o Flamengo, a gente já vai com uma expectativa bem baixa, assim. O que eu esperava mesmo era que o time competisse, e eu acho que nesse ponto a gente não pode discordar, a gente não pode dizer que eles não tentaram competir. De fato, o time tentou competir, fez o primeiro gol, saiu na frente, e aí depois acabou tomando um empate, tomou a virada, depois foi buscar o empate, até tentou a virada, teve algumas chances de virar o jogo, mas não conseguiu ali, porque são coisas realmente de jogo que acontecem. Então vamos falar aqui, vamos separar novamente o primeiro e segundo tempo. O Crespo manda a campo uma equipe teoricamente um pouco diferente do que jogou contra o Vasco, então ele tira o Lucas, tira o Marcos Antônio, porque eu também não entendo qual que é o critério de poupar jogador em reta final de campeonato, quando na verdade nós não estamos brigando por absolutamente nada, a não ser mendigar talvez uma vaga na Libertadores por conta da temporada ridícula e horrível que o São Paulo fez. Então ele poupa esses dois jogadores, entra com o Ferreirinha, ele jogou no 3-5-2, então ele acabou deixando ali o Ferreirinha de ponta, e ali a gente teve no primeiro tempo uma certa dificuldade de marcação. Eu achei que o time do São Paulo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, estava muito espaçado. O São Paulo dava muito espaço, o que auxiliava no jogo do Flamengo, que é um time que troca muito passe, é um time que os jogadores estão sempre ali praticamente juntos e invertendo as jogadas, invertendo os lances. Então o São Paulo estava, mesmo jogando no 3-5-2, tendo um meio de campo muito povoado, o São Paulo estava, de certa forma, muito aberto e estava dando muitos espaços para o Flamengo, tanto pelo centro de campo quanto pelas laterais. E aí quando a gente começa o jogo ali, a defesa do Flamengo se atrapalha bastante, e jogar jogos contra times que são teoricamente melhores do que o São Paulo em questão de elenco, em questão de futebol, jogar esse tipo de jogo é aquele jogo onde você tem que errar o mínimo que você pode. Você tem que entrar com aquilo na cabeça. Eu vou competir, mas pelo adversário que eu tô enfrentando, o que eu preciso é errar menos. O adversário pode errar, eu preciso errar menos. Eu acho que o São Paulo tinha que ter essa mentalidade, que não foi o que aconteceu hoje, porque claro que nós somos acostumados a ver o São Paulo errar até com uma certa frequência ali, errar bastante em tomada de decisão, em escolhas que vai fazer na partida, em troca de passe. A gente está acostumado a ver o São Paulo errar. Só que hoje eu acho que isso se elevou porque também tinha do outro lado um time que sabia usar dos erros do São Paulo. Então, o São Paulo teve ali um lance no início, assim, antes dos 5 minutos, o São Paulo teve um lance onde a defesa do Flamengo erra,
o São Paulo se aproveita e abre o placar com o Luciano ali numa jogada dentro da área. E a gente pensa, pô, fazer um gol cedo, legal, porque dá pra administrar um pouco, tentar tirar um pouco o ímpeto do Flamengo, só que é óbvio, é claro, o São Paulo tá brigando por uma vaga na Libertadores, o Flamengo tá brigando por uma vaga direta, não uma vaga direta, mas o Flamengo tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro ponto a ponto com o Palmeiras, então perder não era algo que o Flamengo queria, não era algo que ele desejava, porque o Palmeiras vai enfrentar o Santos amanhã, que tá passando por uma certa dificuldade ali no campeonato, a briga do rebaixamento tá bem povoada ali. Hoje o Vitória ganhou, o Internacional desceu na tabela, o Santos joga amanhã contra o Palmeiras, então existe uma grande chance do Palmeiras abrir mais vantagem do Flamengo amanhã. Então perder não era algo que eles queriam. Então o Flamengo vai pra cima e pressiona o São Paulo, e aí na jogada seguinte ao gol do Luciano, num erro do Pablo Maia, que desde que voltou de lesão, acho que talvez tenha feito uma partida boa, uma ou duas partidas boas, Pablo Maia erra no lance, faz um pênalti que pra mim foi claríssimo. Ponto 1. Eu entendo a revolta do Luciano na saída de campo, a revolta como as coisas acontecem, eu entendo tudo isso. Eu entendo que o árbitro tá sempre disposto a marcar tudo contra o São Paulo. Hoje, tirando o lance do pênalti, tá, gente? Eu acho que no lance do pênalti ele acerta, porque de fato foi pênalti mesmo, o Pablo Maia faz a carga no jogador do Flamengo, então isso aí é indiscutível, pra mim foi pênalti. Mas esse árbitro de hoje, pra mim, ele fez uma arbitragem muito confusa. Então, na maioria das vezes os lances aconteciam e ele não sabia o que marcar. Ele olhava pro quarto árbitro pra ver o que o cara ia falar. Se ele marcava uma falta, se ele marcava um escanteio, se ele marcava um tiro de meta. Então, nem ele tinha convicção das coisas que ele estava fazendo. Tanto que ele dá uma falta pro Flamengo, dá um cartão amarelo pro São Paulo numa falta que não foi, porque o Bandeira era um ataque promissor do São Paulo. O quarto árbitro falou que tinha sido falta. E aí ele para o lance, e quando o lance estava rolando, ele para o lance da falta. Então, assim, até ele estava perdido nas convicções dele. Ali ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia o que ele estava apitando naquele momento. Então, ele estava muito perdido nas convicções dele e nas marcações dele. E aí ele marca o pênalti pro Flamengo, pra mim muito bem marcado, e aí o Arrascaeta bate, o Rafael até acerta o canto, mas não consegue chegar a tempo, porque ele bateu teoricamente ali a meia altura, mas o Rafael quase fez a defesa, e aí o Flamengo empata. A partir daí ficou um jogo bem brigado, ficou um jogo bem disputado, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras. Tanto do São Paulo quanto do Flamengo. Eu acho que o São Paulo teve chances de ampliar o placar, assim como o Flamengo teve. Então não teve um time que jogou melhor no primeiro tempo. Não teve um time que se destacou mais. Eu acho que os dois times jogaram bem. Claro que o São Paulo errou mais do que o Flamengo. O São Paulo cedeu mais oportunidades para o Flamengo do que o Flamengo cedeu para o São Paulo. Mas ainda assim, eu acho que foi um primeiro tempo ali que os dois times atacaram e os dois times buscaram estar à frente do placar. E aí termina, vai pro intervalo com 1-1, ele volta sem nenhum tipo de alteração ali. Eu acho que na minha visão ele deveria ter mexido, eu acho que ele deveria ter tirado o Pablo Maia e ter tirado o Luciano e deveria ter colocado o Lucas e o Marcos Antônio. Eu acho que deveria ter feito isso quando começou o segundo tempo. E aí começa o segundo tempo, o Flamengo volta alguns minutos melhor, teve ali alguns momentos melhores do que o São Paulo, tava administrando mais a bola, tava conseguindo chegar com perigo, até que chega ao gol com o Samuel Lino. Ele faz o gol, coloca o Flamengo à frente e ali o São Paulo se desestabiliza completamente. A partir daquele momento, o Flamengo teve todas as chances possíveis dentro do jogo. O São Paulo se desestabilizou e jogando contra uma equipe como o Flamengo, se desestabilizar não era uma opção. O São Paulo se desestabiliza, abre o time praticamente, completamente. O Flamengo tem diversas chances e domina ali a partida e realmente equilibra todas as ações do São Paulo. Então o São Paulo estava vendido ali no lance. Até que vem o lance da expulsão do Gonzalo Plata, que para mim foi uma expulsão justa. O VAR nem precisou interferir, porque o juiz em campo marcou e deu o cartão vermelho, porque realmente o Arboleda já não estava mais com a bola, ele vai com a sola da chuteira na canela do Arboleda, então ele foi bem expulso. E a partir daquele momento o São Paulo se lança ao ataque e o Felipe Luiz, que eu não sei o que passa na cabeça dele. O Felipe Luiz não queria perder aquela partida. Ele manda o time pro ataque.
Ele abre o Flamengo, ele dá espaço para o São Paulo. Se bem que teve momentos ali que parecia que o São Paulo que estava com um a menos, porque a defesa estava completamente espaçada. O Flamengo teve diversas chances, diversos momentos em que o Flamengo pegou o time do São Paulo completamente aberto. Então o Felipe Luiz, ele coloca o Luiz Araújo, ele coloca o Ayrton Lucas, coloca o De La Cruz, e é nesse momento que a gente olha e faz a comparação de elenco. O São Paulo olha para o banco e quais são as opções para o São Paulo colocar no jogo para tentar mudar o cenário que estava ali. Quais são as opções que o São Paulo tem para colocar? Aí você me olha, o Flamengo acaba de ter um cara expulso, o Felipe Luiz vai lá e chama Luiz Araújo, Ayrton Lucas, De La Cruz e tira simplesmente o Arrascaeta. Então vocês conseguem perceber e dosar a diferença entre os elencos, perceber e dosar a diferença que é Flamengo e São Paulo atualmente. A diferença que é o Flamengo com um elenco milionário e o São Paulo com um elenco esfacelado, porque a maioria tá no DM, a maioria tá lá no DM se recuperando. E o Carrascal, que inclusive se machucou na rodada passada, já foi relacionado e jogou. Então você vê que o São Paulo tem um DM que não recupera jogadores, o São Paulo não tem banco bom, o São Paulo não tem dinheiro, e aí você joga contra uma equipe que tem tudo isso. E aí quando você tem a oportunidade de jogar com um jogador a mais, você precisa ir pra cima, você precisa buscar o resultado, principalmente porque o São Paulo tava perdendo a partida. E aí o São Paulo se lança ao ataque, ele tira o Cedric e coloca o Mike. O Mike tinha sido o melhor jogador da partida passada, porque o Cedric estava machucado. Ele jogou muito bem. O Mike jogou muito bem, mas assim, inegavelmente. E aí ele coloca o Cedric agora, que faz uma partida ruim, inclusive foi ele que errou no gol do Flamengo, no lance do gol do Flamengo. E quando ele coloca o Mike, muda o jogo, porque o Mike tem velocidade. Então o Mike constrói toda a jogada do gol do Ferreirinha. Na verdade o Ferreirinha começou a jogada, pra gente ser justo aqui, né? O Ferreirinha começou a jogada, que jogou muito bem hoje, tá? Méritos ao Ferreirinha, que às vezes me parece que ele não tem muito QI, mas às vezes parece que tem, e aí a gente fica nesse entrave assim com o Ferreirinha. A gente nunca sabe qual tipo de jogador ele vai ser em cada partida que ele joga. Então, ele começa a jogada, acaba sendo interceptado por um jogador do Flamengo, a bola sobra para o Mike e ele aparentemente parece que vai chutar, mas ele não chuta, ele faz o cruzamento. Quando ele faz o cruzamento, a bola sobra para o Ferreirinha, que só chuta pro gol, estufa a rede e faz o 2-2. A partir dali, como o Flamengo tinha ficado com um jogador a menos, o São Paulo realmente se lançou ao ataque. Depois do empate, o São Paulo tentou, teve lance com o Lucas, teve lance com o Luciano, teve lance com vários jogadores, mas o São Paulo não conseguiu se colocar à frente do placar e sair com uma vitória, que seria extremamente importante nesse momento, seria extremamente importante. Claro que a rodada foi muito boa, mesmo com esse empate que o São Paulo somou 1 ponto, a rodada foi muito boa. O Vasco perdeu, então a gente ainda tá ali na zona de classificação, a gente ainda tá brigando. No final de semana a gente vai enfrentar o Bragantino. Pra mim, na minha visão, a gente tem que vencer o Bragantino, tá? A todo custo, porque depois do Bragantino é o Corinthians, é um clássico, vai ser extremamente difícil porque a gente vai jogar lá. Os caras também estão brigando pela mesma coisa que a gente tá brigando. Então, é importante pontuar. Eu acho que eu não vou desmerecer esse ponto. Claro que eu queria ter vencido. Claro que eu queria ter conquistado os 3 pontos, porque seria extremamente importante conquistar os 3 pontos, principalmente contra uma equipe que tá lá em cima, brigando para ser campeão no Campeonato Brasileiro. Seria interessante ter esses 3 pontos, mas foi bom a gente pontuar. O importante é pontuar, o importante é manter a confiança, porque final de semana a gente tem um Bragantino e depois a gente tem um clássico. Então, eu não fico nem feliz e nem triste, eu me mantenho neutra com esse resultado, assim. Eu acho que, claro, existem algumas coisas que precisam melhorar. O São Paulo tá realmente se arrastando nesse final de temporada, porque não tem atleta para jogar. O São Paulo realmente tá se arrastando, mas não tem muito o que fazer. Então a gente precisa terminar a temporada e é melhor que a gente termine muito bem posicionado no Campeonato Brasileiro.